Você já é um profissional qualificado? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Canadicas. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Rafa Sartin. Eu imigrei para o Canadá há 4 anos atrás, em 2015, e recentemente acabei de conquistar o sonho da cidadania canadense e me tornei um consultor regulamentado de imigração. Toda semana eu tô aqui para falar de um programa diferente de imigração para vocês. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Federal Skilled Workers. Esse é, sem dúvida, o programa mais popular de imigração aqui no Canadá, principalmente entre os brasileiros, e ele é o carro-chefe do sistema Express Entry. Se você não é familiarizado com o NOC, o Sistema de Classificação das Profissões aqui do Canadá, eu aconselho que você assista o vídeo referência do NOC antes de seguir em frente com esse vídeo para que você possa entender melhor. Primeiro, vamos dar uma olhada nos requerimentos mínimos desse programa. O Federal Skilled Worker possui 4 requerimentos mínimos, que seriam experiência de trabalho, proficiência no idioma, educação e comprovação financeira. Experiência de trabalho. O candidato precisa comprovar pelo menos 1 ano de experiência de trabalho em tempo integral ou o equivalente em part-time, um total de 1.560 horas trabalhadas. Essa experiência de trabalho precisa ser no NOC 0, A ou B, ela precisa ser uma experiência de trabalho remunerada, contínua, adquirida nos últimos 10 anos, e para esse programa, experiência de trabalho autônoma também qualifica. O próximo requerimento mínimo seria a proficiência no idioma. O importante aqui é lembrar que o idioma não necessariamente precisa ser o inglês. Se você tiver domínio do francês, você pode usar o francês como língua principal. Se você dominar os 2 idiomas, maravilha, melhor ainda. Mas para o programa, você vai usar aquele que você possui a nota mais alta. O nível mínimo de idioma requerido para esse programa é CLB 7. Se você prestou o IELTS General, você precisa ter tirado pelo menos 6 em todas as habilidades. Se você prestou o CELPIP, você precisa atingir pelo menos 7 em todas as modalidades. E no caso do francês, se você prestou o TEF, essas seriam as notas que você precisa atingir em cada modalidade. Lembrando que a validade do resultado do seu teste de idioma é de apenas 2 anos. O próximo requerimento seria educação. Então aqui você vai precisar de credenciais acadêmicas adquiridas aqui no Canadá ou a equivalência das suas credenciais adquiridas aí no Brasil. Lembrando que médicos e farmacêuticos, além da equivalência do diploma, precisam passar pelo órgão designado que regulamenta essas profissões aqui no Canadá. Na descrição desse vídeo você encontra o link referente às equivalências que incluem essa seção para médicos e farmacêuticos. E o último requerimento seria a comprovação financeira. Aqui na tabela ao lado você pode ver o valor que deve ser comprovado de acordo com o número de pessoas da sua família. O candidato deve mostrar que possui fundos suficientes para sustentar você e a sua família. Essa quantia precisa ser comprovada de forma líquida, ou seja, ela precisa estar disponível para você a qualquer momento. Você deve mostrar que essa quantia esteve disponível pelo menos nos últimos 6 meses antes da sua aplicação. Você não precisa comprovar fundos se você já estiver trabalhando legalmente no Canadá e tiver uma job offer válida de um empregador canadense. Uma vez que esses 4 requerimentos mínimos são atingidos, o candidato passa para a segunda etapa do processo, onde será atribuído pontos ao seu perfil de acordo com os seguintes critérios de seleção. O máximo de pontos que o candidato pode conseguir nessa etapa seria 100 pontos. A média de corte para você passar para a próxima etapa seria 67 pontos. Vamos dar uma olhada como funciona esse sistema de pontuação e o que você precisa ter para conseguir atingir o mínimo de 67 pontos nessa etapa. O primeiro critério de pontuação seria educação. Tudo que a gente for falar dentro desse critério é com base no resultado da equivalência do seu diploma. Nem todo diploma brasileiro vai ter o mesmo peso aqui no Canadá depois da equivalência. Então, essa pontuação é de acordo com o resultado da equivalência. O máximo de pontos que você pode conseguir aqui são 25 pontos. 25 pontos vai conseguir quem tem um diploma de doutorado. Se você tiver um diploma de mestrado ou um Entry to Practice Professional Degree, licenciado pelo órgão provincial designado aqui no Canadá, que seriam as profissões específicas, como por exemplo,
médico, oftalmologista, farmacêutico, veterinário, advogados, você ganha 23 pontos. Se você tiver 2 diplomas adquiridos depois do ensino médio e um deles teve a duração mínima de pelo menos 3 anos, você ganha 22 pontos. Se você tiver um diploma com a duração de 3 anos ou mais, como seria o caso da maioria dos bacharelados, 21 pontos. Se o seu diploma for de um curso com duração de 2 anos, como por exemplo os ensinos técnicos, 19 pontos. Se você tiver um diploma de um curso de duração de 1 ano, você ganha 15 pontos. E se você tiver só o diploma do seu ensino médio, 5 pontos. Próximo critério, proficiência do inglês e do francês. Aqui, o máximo de pontos que você pode conseguir são 28 pontos se você tiver as duas línguas. Se você tiver só uma, o máximo vai ser 24 pontos. Se você adicionar o teste da segunda língua, você poderá adquirir 4 pontos adicionais no total se atingir o CLB 5 em todas as habilidades na segunda língua. Próximo critério, experiência de trabalho. Quanto mais longa for a experiência de trabalho comprovada, mais pontos você vai conseguir. O máximo de pontos que você pode conseguir aqui são 15 pontos. Se você tiver 1 ano de experiência de trabalho, você ganha 9 pontos. 2 a 3 anos de experiência de trabalho, 11 pontos. 4 a 5 anos de experiência de trabalho, 13 pontos. E se você tiver 6 anos de experiência de trabalho ou mais, você consegue o máximo, que seria 15 pontos. Idade. O máximo de pontos que você pode conseguir por idade são 12 pontos. Se você tiver entre 18 e 35 anos, você ganha 12 pontos. A partir dos 35 anos, cada 1 ano mais velho, você vai perdendo 1 ponto. 36, 11 pontos. 37, 10 pontos. 38, 9 pontos. Assim por diante, até os 47 anos. A partir dos 47 anos, você já não ganha mais nenhum ponto na idade. Próximo critério, adaptabilidade. Aqui, o máximo de pontos que você pode conseguir são 10 pontos. Se o nível de inglês do seu marido ou da sua esposa for, pelo menos, CLB 4 em todas as habilidades, você ganha 5 pontos. Se o candidato terminou um programa de estudos no Canadá, tempo integral, com uma duração mínima de pelo menos 2 anos, 5 pontos. Se o marido ou a esposa do candidato terminou um programa de estudos no Canadá, tempo integral, com a duração de pelo menos 2 anos, também ganha 5 pontos. Se você tiver 1 ano de experiência de trabalho no Canadá, tempo integral, em NOC 0, A ou B, você ganha 10 pontos. Se o seu marido ou a sua esposa tiver 1 ano de experiência de trabalho, tempo integral, no Canadá, ganha 5 pontos. Se você tiver uma job offer válida no Canadá, você ganha 5 pontos. Ou se você tiver família no Canadá, você pode ganhar 5 pontos. Aqui o parente pode ser do candidato ou da esposa ou do marido do candidato. O que é considerado parente são pais, avós, filhos, netos, tios, sobrinhos ou irmãos que tenham pelo menos 18 anos, que estejam morando no Canadá e que sejam residentes permanentes ou cidadão. E o último critério aqui seria o emprego canadense. O máximo que você pode conseguir são 10 pontos. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos desse critério, porque são bem específicos e acabam não sendo muito comum. Mas basicamente, para você conseguir os pontos aqui, essa oferta de trabalho do empregador canadense precisa ser LMIA-based. Sua permissão de trabalho precisa ser vinculada àquele empregador e você só pode trabalhar para aquele empregador. E ela precisa ser uma oferta de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, permanente. A única situação aqui que essa job offer não vai precisar passar pelo processo de LMIA é se o candidato já estiver trabalhando aqui no Canadá em um cargo que seja isento do processo de LMIA por fazer parte de um acordo internacional, como por exemplo o NAFTA, que já não se aplica para brasileiros, ou se for um acordo provincial federal que não exige que passe pelo processo de LMIA. Então, de um modo geral, para você ganhar os pontos aqui, você precisaria de uma job offer LMIA-based. Esses são todos os critérios de pontuação da segunda etapa. Então, se você somar todos os pontos que você fez e você conseguiu pelo menos 67 pontos, parabéns! Você vai para a próxima etapa, que seria a piscina de candidatos do Express Entry. Depois que você estiver na piscina de candidatos, aí começa o cálculo da pontuação dentro do Express Entry.
Essa etapa de pontos que a gente viu aqui não é o CRS, Comprehensive Ranking System ainda. Você precisa passar por essa etapa primeiro, que a gente vai falar sobre o Comprehensive Ranking System e o sistema de pontuação do Express Entry no próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. E não esquece de também seguir a gente no Instagram. Tem um conteúdo diário pra você e você pode ajudar a escolher o tema do próximo vídeo. E semana que vem eu tô de volta com um novo programa de imigração pra vocês.